Olá, seja bem-vindo ao Papo de Redação. Os partidos políticos têm até o dia 5 de agosto para registrar candidaturas para a presidência da República, segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral. Até o momento, 10 siglas lançaram candidatos. Para debater o assunto, recebemos Leonardo Baiman, cientista político, e Erivaldo Carvalho, editor de política do jornal O Otimista. Primeiramente aos dois, obrigado pela presença. A nossa produção preparou uma tela com os nomes daqueles pré-candidatos no qual a sigla lançou oficialmente a candidatura. Isso não quer dizer que o candidato tenha registrado a candidatura no TSE, como a gente falou no começo do programa, esse prazo vai até agosto, ou seja, essa lista pode aumentar, pode diminuir também, mas são nomes aí que as siglas fizeram um evento oficial, lançando a candidatura. A gente só colocou uma observação aí no caso do Lula, do PT, que o partido tinha anunciado que lançaria em abril, acabou adiando aí para o dia 7 de maio. Colocamos em ordem alfabética: André Janones, do Avante, Ciro Gomes, PDT, Emael, Democracia Cristã, Felipe Dávila, Novo, Jair Bolsonaro, PL, João Dória, PSDB, Leonardo Péricles, do UP, Lula, do PT, Simone Tebet, do MDB, Sofia Manzano, do PCB e Vera Lúcia, do PSTU. Bem, Leonardo, que análise nós podemos fazer desses nomes até então? Olá, é um prazer estar aqui novamente. Olha, na verdade, o que se trata aqui são de pré-candidaturas confirmadas, né? As candidaturas mesmo só será depois das convenções. As convenções partidárias se dão ali no mês de julho, a partir do dia 25, né? E aí tem o prazo para, após as convenções homologarem as candidaturas, né? Para inscrever o candidato, né, com documentação, então até o dia 5 de agosto. Então, nós estamos falando agora de pré-candidatos, estamos numa pré-campanha. Dos candidatos aí que se apresentam, vemos candidatos de partidos menores, né, que sempre lançam candidaturas, o que é extremamente saudável para a democracia, né, e candidatos de partidos melhor estruturados, né. Aí nós podemos citar o Ciro Gomes ali pelo PDT, né, o Jair Bolsonaro, que é o presidente, né, candidato à reeleição pelo PL, que hoje é o maior partido na Câmara dos Deputados, o João Dória, candidato pelo PSDB, né, ex-governador de São Paulo, o Lula, né, que é ex-presidente da República, e o PT aí, um dos 3 maiores partidos do país, né, muito bem estruturado. Então, assim, de fato hoje quem está liderando as pesquisas, né, há movimentações, depois a gente vai falar sobre isso, mas de fato uma candidatura muito forte, né, e há uma expectativa muito grande de se conhecer, né, as novidades do ideário, né, do PT nessa próxima eleição presidencial. E Simone Tebet aí do MDB, que tudo indica, de fato, deverá vir a ser candidato, né? O que se noticiou hoje na imprensa nacional foi de que pesquisas internas animaram a direção do MDB. O MDB pode, de fato, ter candidatura própria, e eu acho que é uma candidata que promete, né? Hoje está ainda com 1, 2% nas pesquisas, mas que tem condições reais por um discurso forte, por ser mulher, ter tido um bom mandato de senadora, de fato aí descolar e ter pontuar bem no primeiro turno. Os outros candidatos, né, tem aí o Emael da Democracia Cristã, o jingle mais conhecido de candidatura presidencial, né? Isso. Emael, né? Temos aí o André Janones, que é uma surpresa, né? Vem lá de Minas Gerais, tem pontuado bem com 3% ali nas pesquisas que tem havido nos últimos meses. Pelo Avante, acho que faz uma candidatura aí que deve ir até o final para medir o seu potencial de votos, né? E temos aí o Felipe Dávila do Novo, a candidatura mais ideológica, né? O Novo ali marcando posição, né? Com uma pauta bem liberal. A Vera Lúcia pelo PSTU, a Sofia Manzano pelo PCB e o Leonardo Péricles pelo partido, né, mais recente, né? O UP, né, União Popular, né, que foi recentemente criado, homologado pelo TSE a sua criação, com a primeira candidatura presidencial. Então, de fato, aí nós temos 2 candidatos muito fortes, há uma polarização estabelecida, né, de fato, isso pode ser visto em todas as pesquisas, entre o ex-presidente Lula, pelo PT, uma candidatura de centro-esquerda, e Jair Bolsonaro, uma candidatura aí de centro-direita, né? Que hoje está na presidência, está passando por uma recuperação de aprovação do seu governo, agora com esse arrefecimento da Covid, né, que tem havido, e a retomada de uma pauta mais, digamos assim,
uma pauta mais eleitoral, né, no Congresso Nacional, que tem sido aprovada nos últimos meses, nesse primeiro semestre. E João Dória, para mim, é uma incógnita, se de fato será candidato. Acredito que Ciro irá até o fim. Então, para mim, aí as 3 candidaturas mais fortes, de fato, é Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes, né? Mas hoje parece que teremos aí uma eleição com 2 plebiscitos. Um no primeiro turno e um no segundo turno, sobre se queremos voltar a ser governados pelo PT, né, com uma pauta mais progressista, ou se queremos continuar com o Jair Bolsonaro e caminhar mais à frente numa pauta mais conservadora, mas também uma pauta mais liberal do ponto de vista econômico, né, onde houve aí algumas mudanças institucionais muito interessantes, como o marco regulatório das ferrovias, né, a questão relacionada também ao marco regulatório dos portos, né, houve muitas concessões de aeroportos, de portos, de ferrovias, ou seja, do ponto de vista estrutural, houve um avanço aí bastante interessante. Então, vamos aguardar aí, né, e torcer para que o brasileiro possa se inteirar, até lá, se interessar pela eleição. Acho que isso começa a avançar mais agora mesmo, as pessoas começam a se ligar mais. E vamos torcer para que a decisão do povo seja realmente a melhor para o nosso país, né? Rivaldo, apesar de a gente ter tantos possíveis nomes aí sendo lançados como candidaturas, são muitos nomes, mas não evita essa bipolarização, né? Por quê? Exatamente, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Esse painel responde um pouco à sua pergunta, Fernando, porque a gente tem aí 11 nomes, né? Inclusive já atualizando com a não presença do Sérgio Moro, que para lá e para cá acabou sendo cuspido fora aí dessa primeira leva, né? Dessa pré-eleição, digamos assim, dos pré-presidenciáveis. E não temos o presidente do União Brasil, né? Que acaba, o Levi, né? Que acaba sendo ali um personagem, ninguém sabe se ele vai sair ou se não. Mas, enfim, nós temos um histórico de partidos nesse painel, de partidos fortes que justamente vai desaguar em candidaturas fortes. E você tem partidos pequenos, irrisórios do ponto de vista da presença no parlamento, na Câmara dos Deputados. Por exemplo, aqui nesse painel, um debate entre presidenciáveis, a metade ficaria fora. Ou mais da metade, justamente porque uma das regras de debate presidencial se não tiver representação no Congresso, não entra, na Câmara dos Deputados, não entra entre os convidados para o debate. Então, acaba meio que a água correndo para o mar, né? Você tem os de destaque aí, são representantes de partidos bem estruturados, partidos de expressão nacional, né? Aqui pegando um pouco do ponto em que o Baima fez aí o seu histórico. Então, para não me repetir, você tem o Lula, o Ciro, o Bolsonaro e Dória. Então, se você tira esse primeiro time, o restante figura para compor o cenário, no caso aqui, sem trocadilho, né? E isso é um ponto que acaba oxigenando pouco o processo, porque quem tem pouca representatividade ou nenhuma no Congresso acaba não figurando numa mesa de debate, né? A cobertura ela é muito sovina, ela é muito irrisória, comparativamente a outros personagens, né? Então você acaba meio que reforçando aquele estigma assim, de que quem não tem uma presença de mídia não pontua bem na pesquisa, se não pontua bem na pesquisa, acaba retirando a candidatura, mas isso é do jogo, né? O que eu diria é que um processo hoje no Brasil para a presidência da República, ele prescinde de 2 pontos que eu acredito que ainda não vai ser nessa eleição que a gente vai ter, que é, por exemplo, um enxugamento da quantidade dos personagens, para que a gente tenha mais clareza dos debates e do que pensa cada um desses personagens, para não ficar naquele jogo superficial do bem contra o mal, porque votar nesse, eu voto nesse porque não voto naquele, e vice-versa, para que a gente entre realmente no mérito de algumas ideias e voltando a proliferação de pré-candidatos nesse exato momento,
acaba sendo bacana do ponto de vista democrático, mas a pouca absorção do conteúdo desses candidatos é pela própria população, pelo próprio eleitor. Um dado muito concreto, se nós tivéssemos, por exemplo, um debate aqui com esses nomes aí, com esses 11, você começaria ouvindo primeiro, você dando 5 minutos para cada um falar, seria esse programa todo. Então, assim, eles não conseguiriam desenvolver uma proposta de país, de projeto. Então, assim, a gente fica meio que naquele dilema. É bom a gente ter muitos nomes para que cada um represente um pedaço, mesmo que insignificante, da vontade do eleitor, ou seria melhor a gente dar uma enxugada para a gente conseguir visualizar melhor o que cada um pensa? Por exemplo, eu não conheço a diferença de pensamento entre o Leonardo Péricles e a Simone Tebet, entre os dois e o André Janones, e também com o Fernando Dávila. Ou seja, eu estou colocando aqui rapidamente essa provocação assim, de como a democracia que a gente vive, ela tem ali o seu calcanhar de Aquiles, porque nem sempre a gente consegue apreender o conteúdo, o debate, a ideia, que é isso, a meu ver, o que deve definir o voto no final das contas. Temos uma campanha, vamos aguardar, mas por hora seria essa a minha reflexão, a minha provocação de início, Fernando. Agora, o objetivo de muitos desses pré-candidatos, num cenário extremamente polarizado, bipolarizado, na verdade, que a gente vive, se algum desses pré-candidatos não tiver uma estratégia ao longo da campanha, fica parecendo que realmente não está disputando. Aí fica a pergunta, qual a intenção no final das contas? É vender apoio no segundo turno? É buscar aí talvez um ministério, alguma coisa assim? A gente pode fazer uma análise como essa? Eu acho que pode ser que um ou outro, né, entre nessa lógica, mas eu acredito que não. Assim, no fundo, o que ocorre hoje é que partidos, para ter direito ao fundo partidário, né, ter direito à liderança, ele precisa cumprir com a cláusula de desempenho, ele precisa ter uma quantidade eleger uma quantidade de deputados federais, ele precisa ter um número determinado de votos nacionalmente. E uma candidatura a presidente, ela ajuda a estruturar o partido para que ele chegue mais perto de alcançar isso, né? Eu acho que isso é mais razoável de se pensar. Evidentemente que alguns aí que tenham 3%, 10%, 6%, né? Esses, evidentemente, terão cancha para negociar no segundo turno. Uma campanha presidencial em 2 turnos, a campanha para o executivo em 2 turnos, né? Ela é instituída exatamente dentro dessa lógica, que no primeiro turno o eleitor vai votar naquele candidato que ele tem mais afinidade com as propostas, com a personalidade, com a forma de agir, né? Então, no primeiro turno, você dá um voto mais, digamos assim, pessoal. E o segundo turno já é uma outra campanha, né? O segundo turno é outra campanha, entre 2 candidatos que se viabilizaram no primeiro turno, mas onde o voto do eleitor, ele leva em consideração outras questões. Ele leva em consideração questões... Por quê? Porque como só tem 2, o debate a se estabelecer tem mais profundidade. Isso. Então, geralmente, o eleitor ele assiste o debate do segundo turno, para ver o que é que pensa sobre economia, para ver o que é que pensa sobre etc, etc, etc. É um confronto. E aí ele vai dar um voto mais ligado nas propostas, com uma visão de futuro. Então, dentro dessa conjuntura aí, pode ser que um ou outro aí que pontuem mais e que não consigam ir ao segundo turno, realmente vá apoiar um dos que vá em troca. Eu não gosto muito dessa coisa de troca-troca, mas de espaço de governo, o que é extremamente legítimo. E esses espaços de governo são espaços partidários, né? Não são espaços personalistas. É bom que fique bem claro. Os ministérios, né? Sempre tem uma pasta... cargos e etc, né? A possibilidade é que a gente tenha uma eleição ainda mais polarizada do que 2018. Né? Porque o Ciro ele ficou em terceiro lugar, mas para uma disputa que estava muito acirrada naquele ano, ele até conseguiu um terceiro lugar bem expressivo. 12%, com votos. Assim. A gente avalia que ele enfraqueceu agora, vem enfraquecendo talvez a forma como ele está aparecendo, o que está falando, está ganhando menos espaço, vista que, né,
a discussão está sempre entre Jair Bolsonaro e Lula? Olha, eu acredito que não. Acredito, de fato, a polarização está mais forte, até porque a presença do Lula, né, a possibilidade de candidatura dele é real, né, que não era, havia uma dúvida na eleição passada, né, havia um ar de incerteza, hoje não existe. Hoje Jair Bolsonaro é presidente, ou seja, tem mais meios, né, como é que se diz, de se tornar viável, diria assim. Então, sobra menos espaço no campo político para outras alternativas. O Ciro teve 12% dos votos no primeiro turno na eleição passada. Foi muito bem votado frente a outros, como Geraldo Alckmin, que, se não me engano, teve 2% ou foi 3%. Né? Própria Marina Silva, que eu acho que teve 2%. Quer dizer, os outros sumiram, né? Então ele ainda conseguiu, né, se estabelecer. Ele hoje está ali, né, entre 8% e 9%. Eu acho que o efeito é esse. É o efeito de uma polarização mais forte, onde as pessoas já estão, digamos assim, muito comprometidas com um dos polos, certo? Até emocionalmente, muitas vezes, né? E não há muito espaço de crescimento de outras candidaturas. É isso que nós estamos assistindo no decorrer de toda essa pré-campanha. Perfeitamente. O Papo de Redação vai agora para um rápido intervalo. A gente volta já, não sai daí. Papo de Redação de volta, hoje debatendo os nomes dos pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Queria perguntar a vocês o papel nessa disputa tão acirrada dos vices. Vai ser decisivo, visto que está tão dividido e as pessoas estão procurando diferencial, a escolha do nome do vice pode ser fundamental mais do que foi em outras eleições? Pois não. Primeiro, um rápido histórico, né? Nós temos, da redemocratização para cá, né, uma presença muito forte, né, de vice-presidentes. Né? Você tem desde o Sarney, com a trágica morte do Tancredo Neves, né? Ou seja, assim, já de entrada na redemocratização, nós fomos jogados nos braços de um vice. Né? Nós tivemos o Itamar Franco depois do impeachment do Fernando Collor, em 92, e agora o Michel Temer com o impeachment da então presidente Dilma. Então, assim, de saída, você já olha assim e diga, opa, quem é o vice? Porque na próxima curva o vice-presidente pode assumir a presidência. Né? Inclusive, e aí respondendo à sua pergunta e cortando para 2022, a gente tem até uma discussão de que o possível candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro é justamente um militar, né? O General Braga Neto. General Braga Neto, por quê? Olha aí o raciocínio, porque do ponto de vista de alguns palacianos, um impeachment, um provável processo de impeachment de um suposto segundo governo de Jair Bolsonaro ficaria mais dificultado, porque uma vez tirando Bolsonaro, iriam deixar um militar despachando no Palácio do Planalto. Olha como, a que nível chega o cálculo, né, de se escolher um nome a vice, né? Por quê? Porque você vai querer tirar o Bolsonaro, que quer querer, quer não, é um civil, embora com a cabeça militarizada, e deixar lá um general representante, um general com estrela no ombro e tudo mais. Então, assim, isso também entra, né? Isso faz parte não só da estratégia, porque o Bolsonaro tem um foco muito forte ali na bolha militar, nos seus arredores, é uma presença, eu acredito que nem até porque a máquina é muito maior, na ditadura militar você tinha tantos militares presentes no governo federal, inclusive em postos de comando, nas cabeças dos ministérios, etc. Mas, enfim, entra no cálculo eleitoral. Isso aí, para mim, é ponto pacífico. Do outro lado, você tem um ex-presidente Lula que, quando ele alarga ali a visão dentro do PT de abarcar segmentos mais ao centro, né, para tirar um pouco do estigma da esquerda, até de alguns setores radicais, ele vai buscar quem? Vai buscar alguém que disputou com ele, inclusive lá no nascedouro do PT para o Brasil, em São Paulo, um governador que, somando, deu 16 anos, né, de mandato lá, do tucanato, os neoliberais, os embates, né, do sindicalismo em São Paulo, ali no ABC, contra os governos do Tucano, é algo
histórico que está na história da política mundial. Então, assim, não é pouca coisa. E aí você tem hoje o Geraldo Alckmin no PSB, fazendo ali, aprendendo, ensaiando ali as falas de efeito ao lado do presidente Lula. Então, assim, para a gente ficar só nesses dois nomes. Indo para a terceira via e concluindo, você tem um jogo que é diferente. Você tem alguns pré-candidatos, alguns inviáveis e outros não, por N motivos, meio que tentando chegar a um acordo, né? O Dória, a gente estava até falando aqui fora do ar, o Dória vai ser vice da Simone Tebet. O Ciro, ele aceita ceder uma cabeça de chapa ou ele vai para a mesa para receber alguém de vice, até andou namorando aí com o PSD, com a União Brasil. Então, assim, a terceira via, eu diria que, fazendo aqui uma síntese, acredito que a chapa, cabeça de chapa e a vice vai se resolver na própria terceira via, ou seja, alguns nomes que estão lá irão para a vice de nomes para liderarem a chapa, liderarem o processo. Bolsonaro dificilmente vai escapar de colocar um vice militar, pelos motivos que já coloquei, e o Lula, como inclusive está anunciado aqui no início do programa, deverá realmente marchar junto com o ex-tucano, ex-neoliberal, ex-tudo que o PT já um dia condenou, vai agora marchar com o neossocialista Geraldo Alckmin, né? É isso aí. Há quem diga que é o petismo Opus Dei, né? Exatamente. Que é a chapa Lula e Alckmin, né? É verdade. Ponderável. Eu concordo com a avaliação do Erivaldo, em tudo que ele colocou, só acho que essa questão do vice de Bolsonaro, eu acho que é algo que há uma diferença entre o que ele quer e o que a coalizão deseja. Existe um outro nome na mesa, que é o nome de Tereza Cristina, né, que foi ministra da Agricultura. O agronegócio endossa esse nome dela e é algo que tem que ser visto, tem que ser tomado em consideração, tendo em vista que hoje, né, o agronegócio é responsável por algo em torno aí de 40% do PIB nacional, né? Então, é muita força, é uma ministra que hoje está no PP, né, no Progressistas. Isso. É uma mulher, né, que já está na política há algum tempo. Atende a uma cota ali, né? Mas é importante, né? Seria importante para ele. Eu acho que agregaria. Tem um perfil muito conciliador, né? Foi coordenadora antes de ser ministra, era coordenadora da bancada, né, do agro, né, no Congresso Nacional. E eu acho que seria interessante para ele, do ponto de vista de como é que eu poderia se aproximar mais ainda dessa pauta relacionada ao agronegócio, né, que ele impulsionou muito através de determinadas medidas, e isso é reconhecido, ele é reconhecido por esse segmento importante da economia nacional, e por ser uma mulher, uma parlamentar, né, e que já é uma parlamentar de mandato, e que fez um bom trabalho à frente da pasta. Então, eu acho que é uma opção, e eu acho que ela é o nome, digamos assim, da política. Ela é o nome do Congresso para a vice de Jair Bolsonaro, até porque o Progressistas hoje é a segunda maior bancada da Câmara Federal, atrás apenas da do PL, que é a bancada do partido do presidente Jair Bolsonaro. Jair quer o general, mas se vai conseguir emplacá-lo, aí eu já tenho minhas dúvidas, né? Vamos aguardar. É verdade. Nessa história toda, qual é o papel do Eduardo Leite, né? Que eu pergunto porque ele está reiteradamente aparecendo na mídia, né? Nos noticiários. A princípio teria aceitado, perdeu as prévias para o João Dória, mas depois começou a falar em disputar por um outro partido, em ser vice de alguém, está o tempo todo declarando alguma coisa e sendo pauta, né? No final das contas, qual é o papel dele nessa história toda? Eu vou dar a versão, assim, a hipótese que eu levanto, né? O Eduardo Leite. O Eduardo Leite, né, ex-governador do Rio Grande do Sul, um bom governador, diga-se de passagem, né? Muito jovem, 35 anos, muito identificado com esses movimentos de renovação política que surgiram no país. É um cara que tem se preparado e quem o conhece sabe do seu desejo de um dia disputar a presidência da República. Quando ele perde as prévias
dentro do PSDB para João Dória, ele meio que inviabiliza isso, né? Inclusive chegou a ameaçar sair para o PSD para ser candidato por lá. Mas houve um trabalho da direção nacional do PSDB para que ele assim não o fizesse. O que se entende hoje dentro do PSDB de uma forma geral é que Eduardo Leite é um nome para o futuro e que há de se respeitar a decisão das prévias que foram realizadas, e enquanto João Dória se colocar como pré-candidato a presidente, o pré-candidato é João Dória. Aí pode se tornar um impasse se João Dória decidir não ser mais candidato para ser candidato a vice, porque aí não haveria mais o resultado das prévias. Isso poderia abrir o campo para que, já que não há mais candidatura à presidência, se façam umas novas prévias para saber quem seria o candidato a vice do PSDB. Então, eu acredito que Eduardo Leite hoje, já inclusive noticiou, que reconhece que o candidato, né, homologado nas prévias será Dória. Mas a pergunta que fica é, e Dória será realmente candidato a presidente? Então, nós temos que acompanhar esse movimento, mas há quem diga que Eduardo Leite lutará por uma candidatura a presidente pelo PSDB até o último momento. E se Dória recuar, ele não abrirá mão de concorrer à presidência pelo PSDB. Isso é o que se fala aí nos bastidores, né? E a gente, de toda sorte, é um nome novo, é um nome que surgiu, né? É um nome que pode aí servir, né, ao PSDB e à democracia brasileira numa próxima campanha com mais força, com mais maturidade, né, para presidente numa outra eleição. Vamos aguardar, ainda é cedo, mas eu acho que se ele não conseguir, se Dória realmente for candidato, aí me parece que se voltar para ser candidato, porque ele pode ser candidato novamente no Rio Grande do Sul, ele voltará a ser governador. Ele pode fazer, ele não tinha sido reeleito ainda, né? Ele se desincompatibilizou 6 meses antes. Então, se ele não puder ser candidato a presidente, se ele não conseguir viabilizar isso, ele poderá voltar para ser governador do Rio Grande do Sul por mais 4 anos, ou até mesmo uma candidatura a senador lá pelo Rio Grande. Exato. Inclusive porque, dependendo do estado, Fernando, ser senador, principalmente ali no Senado, praticamente não existe baixo clero no Senado. Não, você não é há. senador, você está no topo do Congresso Nacional, de forma que no jogo eleitoral nacional, você ser senador pontua mais porque você está ali na seara política nacional, inclusive do ponto de vista da cobertura midiática, etc., muito mais do que você ser governador de um estado. E aí eu estou considerando, inclusive, o peso do estado do Rio Grande do Sul, que está ali entre 4º a 5º Sim. PIB, coisa que o valha. Agora, tem o lance da janela, como tanto o Dória como o Eduardo Leite são do PSDB, e não há mais a possibilidade de troca de partido, porque realmente a janela fechou, então provavelmente o Dória indo para ser vice de um outro nome, o Eduardo Leite, que está no PSDB, poderá perfeitamente disputar ou o governo ou o Senado. E aí, volta a insistir na ideia, né, de que, inclusive, há um tempo eu escutei de um senador pelo Sergipe, né? Ele era ex-governador e ele uma vez falou nas reminiscências, nas memórias, né, que passou 4 anos governador, nunca tinha aparecido no Jornal Nacional. E como senador ele deu várias entrevistas. Então, assim, daí você tira o peso que o próprio noticiário nacional, que é o que ajuda a construir as candidaturas a presidente, né? Tem nesse peso, nesse jogo. Agora, eu acredito, e aí é um olhar de espera também, né, que a terceira via, o próprio Eduardo Leite disse que não ia ser vice de ninguém, isso lá atrás ele tinha dito, porque também ninguém vai para a mesa dizendo que aceita ser vice, aí é do jogo, é da conversa, né? Mas o fato é que, assim, a terceira via provavelmente, Fernando e Léo,
produzirá melhores quadros de vice do que de presidenciável. Parece que sim, porque não há um espaço no espectro político nacional para que emerja esse nome, né? Eu acho que são todos experiências, né? Assim, bem ou mal, o Ciro Gomes já disputou a presidência pelo menos, acho que 3 vezes, essa é a quarta, Essa é a quarta né? vez, né? Então, assim, é uma pessoa que conhece o Brasil, é uma liderança nacional, incontestavelmente, e eu acho que os outros estão tentando chegar neste patamar para outras eleições já com uma bagagem maior. Acho que é o caso de Simone Tebet, acho que é o caso do Eduardo Leite, né, do próprio Dória, né, que está bem desgastado e me custa acreditar que ele vá até o final, pelas características dele. Mas eu acho que ainda é cedo para a gente saber o futuro de cada um deles. Uma coisa é certa, a polarização está feita, está se aprofundando, em torno de 80% dos votos válidos já estão decididos entre Jair Bolsonaro e Lula. Então, tudo leva a crer que isso vai a cada dia se aprofundar mais e que teremos 2 eleições plebiscitárias em outubro próximo. E essa insistência do Eduardo Leite enfraquece ainda mais o PSDB, né? Até a possibilidade do Dória pensar em ser vice, em fazer uma outra estratégia, porque divide internamente o partido, né? Isso, partido que há 16 anos estava ali sempre disputando o segundo local, era o segundo favorito, né? Sempre não vencia por uma diferença muito pouca, e a gente vê agora um partido que está minguado, né? Exatamente. Da abertura política para cá, da década de 80, você vai ter 4 personagens do ponto de vista partidário, né? No cenário aí nacional. Você tem o então PMDB, né? Aí você tem o PSDB, o PT, né? E agora esse arranjo aí partidário do PL, porque afinal de contas está no poder, etc. Então, assim, você tem poucos partidos. Então, assim, do ponto de vista presidencial, a permuta, o troca ali de personagem partidário no poder central, ele é muito baixo. E no processo de 15, 20 anos, a tendência é que você tenha no Brasil poucos partidos, em função das próprias regras, o fim das coligações, em que vai dar uma enxugada. Então, provavelmente, um papo de redação daqui a 10 anos, nós teremos um painel bastante reduzido. Nós não vamos ter 11 nomes ali e tal. Então, assim, a própria a força e a dinâmica em cima desses personagens, em cima dos partidos, a tendência é reduzir, provavelmente até reduzir a possibilidade de ter tantas opções, tanto a presidente como a vice, né? Eu vou te passar a palavra daqui a pouco, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já, não sai daí. Papo de redação de volta hoje, falando sobre os nomes dos pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Leonardo, por favor. A gente estava falando aqui sobre essa questão do PSDB, né, que foi um protagonista, né, do jogo político nacional durante aí 16 anos, né, e que hoje parece se encontrar aí numa crise de identidade, né, até mesmo com relação à sua candidatura presidencial entre Eduardo Leite e João Dória, né. E assim, concordo com o que o Erivaldo colocou, mas há um fato que precisa ser dito, né. Nos últimos 10 anos, nós tivemos um crescimento de um pensamento político de direita no país. Logo após a redemocratização, as pessoas tinham um pudor muito grande de se assumirem como de direita, se assumirem como conservadoras, né? Ou até mesmo liberais, economicamente falando, né? Então, a ala progressista pós-redemocratização dominou o cenário nacional. Durante muitos anos, as pessoas achavam que o PSDB era a direita, porque não havia direita assumida no país. E isso mudou nos últimos 10 anos, principalmente na eleição de 2018, que foi um choque muito forte do ponto de vista da arrumação do campo político nacional. Veja que naquela eleição de 2018, a gente já falou disso hoje,
Alckmin teve algo em torno de 3%, 2%. Era um candidato conhecido, um ex-governador de São Paulo, né, já por várias vezes, né, um político que já tinha disputado a presidência. Porque a partir do momento que passou a existir, de fato, um candidato de direita, o PSDB perdeu o discurso, perdeu a polaridade que tinha com o PT, porque agora existia, de fato, uma direita. Então, eu avalio a situação do PSDB hoje como a de uma reformulação total, uma reformulação do discurso, uma reformulação dos quadros, uma reformulação da organização do partido. O PSDB precisa de uma outra cara, precisa de novas lideranças. E eu acho que Eduardo Leite fez muito bem em ter ficado no PSDB, porque eu acho que ele simboliza um novo momento que o partido precisa ter como um partido de centro-esquerda, que sempre foi um partido de centro-esquerda, que durante muito tempo foi visto como de direita por falta de uma direita, né, que identificasse um eleitor mais conservador e até mesmo liberal, né, com seu ideário. Então, o PSDB perdeu o seu espaço e precisa reconquistar um espaço, mas um espaço como um partido progressista de centro-esquerda no Brasil. É isso que ele precisa. As eleições caminham aí para um segundo turno mais ou menos certo, né, pelo menos pelas previsões, mas qual as chances de um fator surpresa, né? Em 2018 a gente lembra da história da facada, que é uma preocupação tão grande que a PF já anunciou o reforço na segurança dos pré-candidatos e, não sei se concordam comigo, mas aquele episódio foi diferencial para os rumos finais da eleição, né? Sem dúvida. Exatamente. A gente vem de 2 traumas, por assim dizer, né? Nós tivemos em 2014 a tragédia com Eduardo Campos, que marcou, que deu ali um cavalo de pau na sucessão. Tivemos o fator Marina Silva, aquela desconstruída que o PT deu nela. E aí, enfim, no final das contas, acabou sendo reeleita Dilma Rousseff. Em 2018 tivemos também algo trágico do ponto de vista de uma democracia, da disputa pelo voto, não entrando aqui no mérito quem é esse ou aquele, está aí a liberdade de expressão, um sistema de votação livre, seguro, etc. Vá lá e digite o número que você achar melhor e aperte o fim, né? Então, assim, a questão é que nesse processo talvez a gente tenha mais algo do ponto de vista de uma análise da gestão menor, né, do que o discurso de se a gente vai querer esse modelo que Jair Bolsonaro implantou a partir de 2019 ou se vamos voltar para o modelo PT. E aí virá à tona a memória, porque assim, quando o PT fala do ex-presidente Lula, fala do lado bom, assim, não fala de alguns desastres que aconteceram ao longo do caminho, até porque 8 anos de governo é muito desgaste se você for pegar só o Lula. Se você for colocar a ex-presidente Dilma, que passou lá mais 6 anos e que o PT esconde, quando esses esqueletos começaram a cair do armário, pode assustar muita gente, que é inclusive uma das apostas que o Jair Bolsonaro tem, né, de reavivar na memória do eleitor aquele antipetismo em cima do qual ele chegou à presidência da República pela primeira vez. Então, eu acredito que no lugar, tudo correndo bem, a gente torce para isso, que não haja nenhuma tragédia ou atentado, tanto me referindo aqui ao Eduardo Campos em 2014, nem a Bolsonaro, que foi o atentado à facada em 2018, provavelmente o eixo desse cavalo de pau vai ser outro, assim, que a gente vai ter o reavivamento do PT com alhos e bugalhos do que foi, de bom e de ruim, e também esse modelo Bolsonaro de ser, com ataque às instituições, como o que ele pensa de democracia, o que ele pensa de liberdade de expressão, o que ele pensa de conteúdo de internet. Aqui eu não estou colocando juízo de valor, estou colocando que esse provavelmente vai ser o debate desse 2022. Concordo com o Erivaldo, acho que o debate é nessa linha, realmente, mas eu também acredito que essa polarização, né, que vai acontecer,
ela traz uma grande responsabilidade, né, para as instituições, que é não deixar que um momento, né, digamos assim, de consagração da democracia, que é uma campanha eleitoral presidencial, né, que ele seja atingido, seja pela violência, né, política, né, como foi na eleição passada a questão da facada, né, e é independente com quem seja, né, tem que conter isso, e que em outra parte, se prime pela transparência, né, dos resultados, sabe? Isso é uma preocupação. Eu me lembro que em 2014, quando a Dilma ganhou por muito pouco, né, ali do Aécio Neves, houve um interregno da apuração, não sei se tu lembra, que não havia resultado público, né? Que o Toffoli acabou ligando para alguém do PT, né? Eu acho que deve se evitar tudo aquilo que possa gerar na cabeça do eleitor dúvidas sobre a democracia. Então, eu acho que isso é o que se deve primar, né, nas próximas eleições presidenciais que estão para acontecer. Com relação ao embate entre os dois, eu concordo com o Erivaldo, mas acredito também que vá se contrapor duas práticas com focos muito diferentes de discurso político, né? Um discurso que está muito próximo de pautas progressistas, né, de políticas identitárias, né, que existe uma preocupação maior aqui com a indústria, relacionada ao ex-presidente Lula, que cometeu erros, né, e que se esconde relacionado ao governo Dilma, relacionado à questão fiscal. E um governo que tem tido muita dificuldade, né, mas que, bem ou mal, tem tentado aqui se adequar àquilo que é algo que é vital hoje para nós, que são os testes de gasto, né? E nós tivemos aí uma pandemia, né, onde se gastou muito, onde se autorizou que se abrisse, digamos assim, um buraco extra nas contas públicas devido ao custo adicional, né, e que, graças a Deus, nós estamos superando. Mas que, no mais, houve, de fato, uma queda brusca dos gastos ordinários do Estado. Hoje os gastos ordinários são bem menores do que foram há tempos atrás, né? Já havia diminuído durante o governo Temer e isso continuou no governo Bolsonaro. São práticas diferentes. E mais do que isso, eu acho que o eleitor quer a verdade. O eleitor quer ouvir o que de fato é real, qual é a situação real do país, o que de fato pode ser feito. Promessas vazias em tempos de crise, promessas de dádivas em tempos de crise não irão colar. E eu acho que isso traz uma dificuldade adicional para qualquer utopia ou populismo durante a campanha. Eu acho que o eleitor quer a verdade, nem que essa verdade ela doa, né, dentro daquilo que ele realmente deseja para a vida dele, no seu dia a dia e do dia a dia da sua família. Então eu acho que o debate deve primar pela verdade, pela realidade do país, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político. Qual vai ser o papel das redes sociais nessas eleições? Pergunto isso porque a gente acompanha em algumas plataformas, tal candidato está apontado como favorito, na outra é outro candidato, só que até que ponto isso mostra uma realidade, visto que um indivíduo ele pode ter vários perfis numa mesma rede social e aquilo que parece ser um cenário, na verdade, não ser a realidade? É mais uma ferramenta do jogo, né? E que é uma ferramenta muito forte, que viraliza conteúdos, né? A gente sabe que existem também aí os robôs, né? Que por mais que se tente banir, eles existem. Existem impulsionamentos, existem práticas que potencializam candidaturas através das redes sociais. Mas mais do que tudo, a grande importância das redes sociais para qualquer campanha, e ainda mais uma campanha presidencial, é o engajamento. É as pessoas estarem no dia a dia da campanha, estando na frente do computador, na tela do seu celular. Elas saberem o que está acontecendo, elas saberem o que está sendo pautado, elas saberem qual é a discussão. Enquanto essa discussão, por mais acalorada que seja, se dê dentro das redes sociais, ótimo. A minha grande preocupação é se esse emocional que envolve qualquer campanha, e ainda mais uma campanha presidencial, nos moldes de polarização que nós estamos vivendo hoje, se isso transbordar para as ruas. E isso
vier a perder o controle e se transformar em violência política. Isso seria uma grande perda, um grande retrocesso na história política e ainda mais democrática, né, nesse momento no nosso país. Então vamos torcer para que as coisas corram da melhor forma possível. Mas redes sociais, em qualquer campanha, é extremamente necessário para você manter o engajamento daquelas pessoas que veem em você uma opção política. Erivaldo, a importância aí das redes sociais nesse cenário todo? Bom, é algo que leva para todo mundo, algo que a televisão, o rádio e o panfleto não levam, porque a dinâmica é diferente, a maneira de construir a narrativa é diferente. Então, eu diria que ela capilariza muito mais esse debate a partir, inclusive, desses ganchos aqui colocados pelo Leonardo Baiman. Agora, acima disso, eu vejo assim, em primeiro plano, o desafio da justiça eleitoral. Porque o que é a justiça eleitoral? Ela, em síntese, bem síntese mesmo, ela está ali para garantir o direito de igualdade de condições na disputa. Pronto, resumidamente, o papel da justiça eleitoral é isso. Aí toma em regra, toma em prazo, não sei o quê, mas, em síntese, ela tem que fazer isso. E eu tenho sérias dúvidas se a justiça eleitoral ela vai conseguir garantir isso. E ela vem mostrando sinais ali nas suas reações, nas suas crises com o presidente Bolsonaro e até com algumas experiências, não só aqui no Brasil, mas também fora, mundo afora. A gente tem visto que as big techs se comportam de um jeito num país, no outro se comporta de outro. O TSE já chamou ali algumas, né, para tentar regular minimamente o regramento, não se sabe como que isso vai ser na prática. Então, assim, a minha preocupação não é nem só também que essa violência transborde, é que a própria justiça eleitoral, a quem é dado ali o poder de controlar, de colocar ali todo mundo dentro do ringue ali para disputar o voto de forma livre e democrática e segura, a minha dúvida é se isso vai existir por uma série de fatores. Se a justiça eleitoral vai ter perna para inibir, como que vai fazer, meios, o tempo hábil e tal. Então, assim, eu queria, no dia 31 de outubro, que é quando teremos o resultado do segundo turno, já estou aqui achando que vai ter segundo turno, eu queria fazer uma análise positiva e otimista, mas, por enquanto, eu prefiro, assim, esperar o que vai acontecer com uma certa apreensão, Fernando. Até porque há 4 anos atrás o STF chegou a comunicar que caso fosse verificado disparo de notícias falsas em grande quantidade, isso poderia ser argumento para contestar o resultado das eleições, mas, enfim, não se foi para frente. Os dois lados fizeram, né? O Bolsonaro fez, o Haddad fez, né? Então, assim, ficou meio que faz de conta, né? Nós tivemos um deputado federal cassado exatamente por disparos, né? De fake news, né? Que foi, eu esqueci agora o nome dele, Francisquini, né? Eu acho que sim, alguma foi cassado no TSE, já com metade do mandato, né, praticamente, foi no final do ano passado, exatamente nessa hipótese, né, aí de disparos em massa, né? Então, assim, se busca. Os meios são complicados, o país é grande, eleitorado gigantesco, né, a maior democracia direta do mundo. A gente espera que possa ser feito da melhor forma possível, mais transparente, né? Porque o que gera desgaste na democracia é a dúvida, né? Se não houver dúvida, se as coisas forem feitas de uma forma a transmitir uma narrativa positiva no final, eu acho que a gente assegura aí dias melhores para a democracia brasileira, independente de quem ganha a eleição. A gente está chegando nos momentos finais e vou deixar as considerações, 30 segundos para cada. Erivaldo. Bom, eu espero que a gente vá ter uma campanha bacana, segura, tranquila, inclusive aqui falando mais como editor do jornal O Otimista, a gente tem inclusive um projeto, um planejamento de cobertura e certamente muito do que foi colocado aqui rapidamente a gente vai ter tempo ao longo da pré-campanha e da campanha de diluir melhor, de debater com os nossos assinantes. Perfeito. Leonardo. A gente tende a ser otimista, né, e continuar otimista de que tudo transcorrerá dentro do esperado, né, de acordo com a lei, né, de acordo com como a democracia deve de fato
proceder. Temos preocupações, é normal, mas a gente confia que o povo brasileiro vai fazer das eleições presidenciais, não só presidenciais, né, mas nos estados também, a grande festa que ela deve ser, né, de você poder escolher seus representantes, escolher seus governantes e saber que daqui a 4 anos tem outra eleição e que você pode mudar, né? Você pode, como é que eu poderia dizer assim, renovar os quadros, né, e fazer diferente. Eu acho que essa é a grande lição da democracia, é de que as coisas podem sempre ser modificadas e se esperar o melhor, né, de cada governo, de cada representante, até o dia que a gente acertar, né? Então, torcer para que as pessoas se liguem nas eleições, né, acompanhem os fatos e vá conversando com os amigos, vá conversando no trabalho, né, e quando chegar lá, saiba o que de fato é melhor, né, para a sua realidade, para aquilo que ela espera de um país, né, de um Brasil melhor. Mais uma vez, obrigado aos dois pela presença aqui no Papo de Redação. Felizmente o programa chegou ao fim. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.